E aí pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Mais uma terça-feira, mais uma live, mais uma tarde de aprendizado. Tudo para você se sentir acolhida e realmente absorver o máximo que você precisa para dar início na sua jornada, para levar o seu familiar, o seu filho, o seu marido, o seu sobrinho para o tratamento. Aí sim você vai ter um norte, você vai ter como seguir de uma maneira certa, de uma maneira correta, de uma maneira simples e eficaz, de uma maneira certeira. Isso é muito importante, que você preste atenção, que você entenda que é necessário que você aprenda a salvar da dependência química quem você ama, para que você tenha sucesso na sua jornada, na sua caminhada, de uma forma rápida, de uma forma certa, complexa. Aí sim começa a entender por que o seu filho, o seu marido precisa de um tratamento, por que o seu filho e o seu marido, o seu sobrinho precisa passar por certos aprendizados na caminhada dele. Por quê? Não é tão simples largar os vícios, não é uma tarefa fácil para você, mãe e esposa. E eu queria dizer para vocês que o assunto de hoje seria o quê? Como fazer ele enxergar que ele precisa da sua ajuda. Porque isso é uma tarefa que você, mãe e esposa, sem o aprendizado correto, sem o conhecimento específico, sem as informações básicas, você não consegue fazer ele enxergar que ele precisa de ajuda. E se você deixar por ele jamais vai pedir a sua ajuda. Porque o dependente químico, nisso eu posso dizer, eu passei por isso e eu jamais ia pedir ajuda para os meus pais se eles não tivessem me oferecido a ajuda. Porque eu sempre achei que eu usava controladamente, que eu tinha o domínio da situação. E na verdade eu não tinha mais o domínio da situação. Eu perdi totalmente o domínio da minha vida para algo que cabia na palma da minha mão, que cabe na palma da minha mão. Mas eu achava que eu era o cara, que eu era malandro, que eu era esperto. E na verdade, não. Então hoje eu quero mostrar para vocês, de uma forma clara e objetiva, que você tem como fazer você mostrar para ele que ele precisa da sua ajuda. E só você pode fazer isso. Fazer com que ele enxergue que ele precisa da sua ajuda. Mas claro que para isso existe um passo a passo. Existe um método a seguir, existe um roteiro a ser seguido. E aí eu te falo assim, ó, hoje você tem eu para te ensinar, para te mostrar, para te dizer como fazer. Você acha que há 13 anos atrás tinha um Diego para fazer isso? Tinha outra pessoa? Há 13 anos atrás mal tinha internet, a coisa era muito mais complicada. Então, vocês têm que aproveitar esses momentos da live, do vídeo, mandar sua pergunta, tirar sua dúvida e não e colocar em prática. Isso é muito importante. Então eu vou ver aqui quem tá. A Silvana quer participar. Como eu posso te ajudar? Diego, eu tenho assim umas dúvidas sobre meu filho. Ele já passou por 3 internações, né? Aham. Passou, passou a primeira 3 vezes, a segunda 3 também, e a terceira 3. E ele recai muito fácil, muito fácil. Lá na clínica, é aquilo, sabe? Tipo, eu tô bem, né? No segundo mês, eu tô bem, eu tô ótimo, mãe, eu tô assim, eu chegar em casa, vou fazer isso, vou fazer aquilo.
vou fazer tudo certo, né? Vai dar tudo certo. Dessa vez eu vou fazer tudo certo e tal, 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 né? É mil e umas, assim, promessas, né? E agora nessa terceira vez ele tá bem, né? Ele saiu, ele tá bem, assim. Só que é aquilo, né? Em casa, dormindo, acordando, né? Sem uma atividade, sem nada por enquanto. Então a gente acaba ficando preocupada, né? Não sabe se é bom ou se é ruim, né? Dormir o dia todo, aí levanta, às vezes vai uma vez na semana fazer uma atividade física, às vezes não. E tá assim. Ah, bom, Aceitar, assim, tipo assim, ter ido ele, aceitação para ele ir, não. Sempre foi a gente que tomou atitude porque chega naquele momento que tá demais, né? Então a gente já não suporta mais, né? Até então, pois é. a última internação não tinha bebida. Aí a última internação, aí ele já começou com a bebida, Pois né? é, E mas olha aí tá só, assim. o que tu me diz é que ele continua totalmente desregrado, entendeu? Porque não é normal, não é comum um rapaz ou uma pessoa, uma mulher, Uhum. fazer um tratamento e continuar com hábitos antigos, entendeu? Porque com certeza ele deve, ele ou ele não aprendeu nada, ou essa clínica, esse lugar que ele foi, não passa um bom método de tratamento, entendeu? Porque assim, ó, ah, quando eu fiz o meu tratamento, eu aprendi o quê? Três coisas: trabalho, oração e disciplina, tá? Uhum. Então, assim, o que eu aprendi? Que eu deveria cuidar das minhas coisas, ter uma rotina, mesmo que eu não vá trabalhar, não quer, tá, não precisa acordar às 6 horas da manhã. Acorda às 8, Sim, acorda às 9, toma um café, vai procurar um emprego, vai estudar de dia, mas ele tem que ter uma rotina. Dormir até meio-dia, 1 hora, às 4 da tarde, isso é comportamento de quem está na ativa. sim. Entendeu? Tu não, E daí assim, ó, ele não pode, para mim isso não tá certo. Mas, sim. mas também tem a parte que tu não pode deixar isso acontecer. Uhum. Porque assim, ó, a vida em recuperação não é só do dependente químico. Como ele, pelo que eu vi, ele mora contigo. Então, Sim. assim, tu também tem que cobrar ele. Tu não pode deixar ele fazer o que ele quer. Porque assim, ó, eu acredito que ele já fazia o que ele queria quando ele estava recaído ou usando. Aí tu vai deixar Uhum. ele ter os mesmos comportamentos que ele tinha anteriormente. Então, O que, e é o, isso que ocorre. o que, que vai Coisa que a gente acontecer? Quando se tem os mesmos comportamentos, os resultados são os mesmos. Uhum. E é bem aquele ditado, cabeça vazia, oficina do diabo. Já. O que ele está produzindo? Nada. Ele está Nada. dormindo, ou ele está comendo e ele volta a dormir, ou sei lá o que ele faz. Sim. Então, Ele vai na reunião? ele, não, Pois é. não. Ele estava tendo um estudo bíblico, ele já não se interessa. Pois é, eu me Toda, lembro do teu caso. Tu me mandou uma foto, não foi? Dele na clínica? eu não lembro se eu mandei. Bom, eu acho que foi Hum, tu que me mandou uma foto de um rapaz na clínica, com hum, o terapeuta dele lá. Mas tudo bem. Assim, ó, se tu quer que ele tenha uma vida em recuperação, tu tem que cobrar que ele tenha trabalho, oração e disciplina. Coisas básicas. Ele tem que ter uma rotina, uhum, ou ele trabalha ou ele estuda, entendeu? E ele tem que, no mínimo, ir em uma reunião de dependente químico uma vez por semana. Ou o NA, ou AA, ou amor exigente. Se ele não fizer essas três,
esse tripé, ele não vai conseguir se manter limpo. Ele Uhum. vai recair, mais cedo ou mais Né? tarde. Sabe por quê? Porque ele fica alimentando. O que ele vai ficar alimentando? Ah, porque daí assim ele não tem uma ocupação. Ele não arruma Uhum. algo prazeroso para ele. O prazer dele seria, ele vai lembrar do quê? De quando ele era feliz com a substância. Sim. Ele, quando ele chegou da clínica, depois de 2 semanas, ele foi fazer uma entrevista, né? Porque ele é operador de máquina, ele fez uma entrevista. Aí ele enviou uns currículos, né, online, porque ele tem técnica de informática, ele é operador de Tetra Pak, essas máquinas de suco. Aí ele enviou o currículo, né, mas até agora não chamou. E domingo ele prestou uma prova, né? Prestou uma prova para que ele já tem o básico da informática, o técnico, né? E agora ele prestou outra prova para ele se. Acho que é para trabalhar home office, assim, sabe? Para empresas. Ele tentou passar para começar a fazer. Aí vamos ver essa prova, como que foi, né? Sim, mas mesmo assim, tu não pode deixar ele fazer o que quer. Ele está dentro da tua casa. Então tu tem que botar regras e limites. Ó, chega com ele, sem gritaria, sem briga, e Uhum, explica. sim. A partir de amanhã, vou te acordar. Tu vai acordar, ele tem celular? Tem. Então, a partir de amanhã tu bota o teu telefone a despertar às 8 horas da manhã. Toma café com a gente, almoça, ele tá fazendo tudo desregrado, não tá? Não toma café a hora que quer. Hoje ele acordou, né? Acordou às 10, foi cortar o cabelo, aí almoçou e agora foi dormir. Ah, não, tudo bem. Mas, tipo assim, ele almoça com todo mundo da casa? Não, Pois é. não, porque até então, né, que almoça eu, minha filha e minha mãe, né? E depois Pois é, mas ele tem que que ele almoçar acorda, junto. sim. Ele não estava trabalhando. Se ele tivesse trabalhando a noite inteira e Uhum, tivesse que dormir o dia todo, aí eu concordava. Ele ia acordar às sim. 2, 3 da tarde e almoçar sozinho. Mas por que ele vai almoçar sozinho se ele está em casa fazendo nada? Né? Não, ele tem que criar uma rotina. E que rotina seria essa? Vai estudar, vai fazer um concurso, sei lá, ele tem que. Vocês têm que pensar em alguma coisa que ele possa fazer ou que vocês possam fazer junto. Mas o seguinte, ele vai ter que criar uma rotina, ele não pode ter vida de cara que está nativa, Uhum. entendeu? Que, essa clínica não ensinou nada para ele? Ah, acho que ensinou, né? Sei lá como. Eu ia lá nas visitas, tudo, mas a clínica que ele ficou, como que se diz? Ai, parecia que não tinha muita coisa que fazer lá. Parece que só fumava e ia assistir reunião. Fumava, cigarro, reunião. Meio complicado. E quanto tempo ele ficou nesse lugar? Ele ficou, a primeira vez, essa última Agora, vez, 3 meses. na última. 3. 3 meses três só? meses Tá, ele tá em só. casa há quanto tempo? Vai fazer 2 meses. Tá, ele é muito, muito novo ainda, ele nem desintoxicou direito ainda. Sim. Ele nem desintoxicou direito, ele tá. Eu vou te dizer que se tu falar alguma coisa errada pra ele, que ele achar que é errado, ele nem sabe se controlar ainda. Porque três Uhum. meses é o tempo mínimo para desintoxicação. Então, assim, eu te orientaria o quê? Levar ele. Tu tem como levar ele numa reunião de AA, de NA, alguma coisa assim? Uma vez por Tem semana? aqui, né?
Sim, na cidade aqui do lado tem. Então, assim, eu te orientaria o quê? Levar ele. Tu pode ficar na rua, se for de amor exigente, eu te aconselho a tu ir participar na ala, na parte dos pais ali, pais e Uhum, mães, né? Aí separa os grupos, depois ele vai para a parte dos dependentes químicos e para fortalecer a caminhada dele. Pois, senão, ele não vai conseguir segurar o balanço dele. Ele não vai uhum, conseguir segurar. Porque assim, ó, um cara que fez um tratamento, eu nem sei de onde, isso é tratamento de clínica, né? uhum. Porque assim, o tratamento que eu fiz foi de 9 meses, entendeu? E foi numa fazenda, numa comunidade terapêutica. Então lá Uhum. eu tinha a mente ocupada o dia inteiro. Eu tinha horário para acordar, tomar café. Eu trabalhava umas 2 horas de manhã, mas era serviço, o nome já diz, laborterapia, entendeu? É, eles tinham a laboraterapia aqui. É, ele trabalhava na cozinha, ele Pois é, trabalhava no almoção, só que lá tudo. eu aprendi o quê? Eu tinha que lavar minha roupa, eu tinha que cozinhar, eu tinha que dobrar minha roupa, eu tinha que esticar minha Sim, lavar os cama, armários. eu tinha que manter um padrão, eu não podia usar barba, Uhum, entendeu? Mas lá são as normas dessa comunidade. Se na uhum, clínica que tu levou teu filho podia ter barba ou N situações, é lá do local. Eu não estou uhum. dizendo que isso vai interferir em alguma coisa. Eu estou dizendo que Sim. os hábitos que ele está levando agora não são hábitos de alguém que está vivendo em recuperação. Por quê? Se ele trabalhasse de madrugada, ele poderia acordar 2, 3 da tarde, já almoçar, fazer alguma coisa e se preparar para o turno novamente. Mas como ele não está fazendo isso, por que, que ele não vai acordar de manhã, fazer um café, ajudar a limpar o pátio da vocês moram numa casa? Limpar o pátio, Uhum, almoçar, aí quer dormir 1 hora, dorme 1 hora, faz alguma coisa de tarde, toma banho, janta, olha um pouco de televisão. Eu tô só sugerindo algum cronograma para ele, enquanto ele não arruma um emprego. Uma vez por semana, frequenta algo da religião dele, espiritualidade. Se é católico, vai na missa. Se é evangélico, vai no culto, ou sei lá. uhum. Aí não sou eu que decido qual a espiritualidade vocês devem seguir. Uma vez por semana, reunião, amor exigente, AA, NA, para quê? Isso fortalece o dependente químico muito na caminhada dele, porque lá vai ter dependentes químicos mais velhos, tá? Hoje eu tenho 13 anos limpo, mas há 12 anos atrás eu era um dos mais novos na reunião. E eu tinha que escutar os mais velhos, que hoje deve ter 20 e poucos anos graduado. Então, assim, o que eu estava passando lá atrás, a maioria deles já tinha passado. Então, a experiência dos mais velhos fazem fortalecer a dele, a caminhada dele. Mas ele ficar socado dentro de um quarto, ele não vai aprender nada, ele não vai nem aprender como lidar com situações básicas do dia a dia. E se ele arruma um emprego e o chefe dele fala alguma coisa que ele não gosta, o que ele vai fazer? Vai usar de novo? Vai criar uma desculpa? Entende? Mas não é só ele. Por isso que seria bom que tu frequentasse uma reunião de amor exigente para saber como lidar com o pós-internação. Porque assim, ó,
eu ensino, eu tenho um método que ensina como lidar com essas situações. São turmas que eu crio, tá? Agora não tem nenhuma turma aberta. Então, assim, o que eu posso te dizer? Tu pode esperar abrir uma próxima turma, tentar entrar e seguir um passo a passo para como lidar com ele. Entendeu? Uhum. Esse é um dos jeitos. Pode mandar pergunta, eu te ajudo, tudo bem. Mas a reunião é muito importante para pais, filhos, maridos, para o dependente químico. É muito importante. A família trilhar a vida em recuperação junto com o dependente químico é muito importante. O dependente Sim. químico não vive em recuperação sozinho. Principalmente o dependente químico que tem a família ao lado dele. Se ele está sozinho, se ele tem que morar sozinho por algum motivo, ele vive em recuperação sozinho. Mas mesmo assim, ele vai ter irmãos de caminhada na reunião, ele vai ter que conversar com alguém. Mas se ele não tiver o apoio teu, principalmente o teu, ele não vai conseguir se manter. Porque hoje ele tem apoio de quem? Se der vontade nele de usar, ele vai falar com quem? Se ele não vai nem na reunião. Uhum. O que tu me diz? Não, é isso mesmo, né? Sempre teve isso deles orientar que teria que participar do ENA, Pois é. né? E por que ele não vai? Ele não tem aquela força de vontade, né? Não Sim, mas tem. então ele Que não falta, quer viver. é, Quantos anos ele ele não tem? tem, ele vai fazer 32. Tá, ele vai fazer 32, ele já não é mais criança. Até Sim, quando ele quer ficar nesse entra e sai de comunidade terapêutica? então, De clínica? eu penso assim, que clínica agora já não, assim, não é que não tá dando jeito, que clínica também não faz milagre, né? É a Não, pessoa, né? clínica te dá assim, ó, quer ver? Então ela só vai Primeiro, eu vou ser bem sincero contigo. Se acontecer de novo, tu já não pode levar mais para o mesmo lugar. sim, Eu acho que tu deveria tentar se acontecer. Eu não quero que aconteça. uhum, Não me interprete mal. sim, Se acontecer, tu deve procurar outro local com outra metodologia de tratamento, tá? uhum, Mas enquanto não aconteceu, tem como reverter tudo isso que está tudo que tá acontecendo agora tem como reverter ainda, porque ele não usou ainda. sim, Então o que que acontece? Ele tá tipo indo para cá, ele tem que ir para lá, ó. Ele tem que mudar a direção do caminho dele. Só que assim, ó, uhum, a dependência química de hoje não é a de 13 anos atrás, a ativa. Porque se eu tivesse na minha ativa hoje, talvez eu não estaria vivo ainda. né? Hoje as coisas são muito mais diferentes, são mais perigosas, é totalmente diferente. Na dependência química existem três C, letra C. Comunidade terapêutica, que é o tratamento, né? Ou clínica, cadeia ou cemitério. Uhum, Ele com 32 anos, se ele recai, o que, que pode acontecer? Será que vai dar tempo de salvar ele? então, Então, por isso que eu sempre falo que é muito importante que as mães e as esposas aprendam a salvar a dependência química, os familiares, quem vocês amam. Tem que, assim, ó, o que que tu quer que o teu filho fique? Bem, não é? bem, com Pois é. certeza. Tu quer ver teu filho mudado, tu quer ver teu filho bem. Por isso que eu acredito que é por isso que tu tá aqui falando comigo hoje. Sim, com Pois certeza. é. Só que para isso acontecer, tem que ter uma mudança tanto da parte dele
quanto da sua parte. Você tem que, porque assim, ó, se tá acontecendo isso, é porque tu também tá deixando. Sim. Tu não pode deixar isso acontecer. Porque você, com certeza, como eu não sou pai, eu não tenho filho, mas com certeza, tu como uma mãe, não quer ver mais o teu filho naquela situação. Não. Deve ser horrível ver um filho na situação em que eu já estive. E isso eu posso falar porque eu já tive lá. É Talvez. desgastante. Porque assim, ó, quer ver uma É. coisa? A substância, cada um usa a sua. Cada um tem a sua ativa. Mas a doença é a mesma. A história só muda de endereço. Só muda o endereço. A história é sempre a mesma. Ah, porque vendeu a roupa, porque vendeu aquilo, porque perdeu o emprego, porque não para em lugar nenhum, porque me rouba, porque me bate, porque me xinga, porque isso, porque aquilo. É sempre igual. Não importa se é marido, porque tem os laços de amor de homem e mulher, mas a dependência química é a mesma. E é isso que eu bato na mesma tecla. Tem que ter um alinhamento entre a família e o dependente químico. Se tu deixar ele fazer o que ele quer, ele vai fazer o que ele quer. E quanto mais tu facilitar para ele, mais vai ser cômodo para ele. Uhum. Por isso que ele não muda, porque tu tá deixando, entendeu? Talvez tu não goste de ouvir o que eu tô te falando, mas essa é a realidade. Tu tem que assim, ó, tá vendo? Tu tá com dúvida, me manda uma pergunta. De repente a gente, a gente pode conversar de um jeito que eu possa te atender de uma forma mais personalizada, entendeu? Uhum. Porque assim, se tu quer salvar o teu filho de verdade, tu vai ter que entrar em ação. Ou Entendi. talvez, como eu já falei em outras lives, em outros vídeos, chega um ponto que não dá tempo, entendeu? Não dá, uma hora não vai dar mais tempo. Mas enquanto a vida é esperança. Então, assim, não bota na tua cabeça que clínica não resolve. Não, a clínica resolve. Só que ele tem que querer também. Sim. Que só a clínica e só tu querendo também não dá certo. Por isso que no meu método tem como incentivar ele, que ele tu fazer ele, tu mostrar para ele que ele precisa disso, que isso é mais importante, que existe uma vida sem substância, que se pode ser feliz, como se tivesse um muro, antes ou depois, existe a vida após a substância, feliz. E aqui no Rio Grande do Sul tem uma comunidade terapêutica que tinha um slogan: sou feliz de cara. E ele tem que aprender isso aí, que é da pacto. Sou feliz de cara. Tinha até camiseta disso. Eu tinha duas, uma preta e uma branca. Tinha um sorriso, assim, um rosto. E é isso que todo dependente químico tem que aprender, a ser feliz de cara. Ele tem que aprender a dar valor para outras coisas, a dar valor ao almoço com a família dele, fazer um passeio, vocês, fazer um piquenique. Vocês sabe? Claro, não vai ser todo dia, mas tem que Sim. aprender, assim, vamos dizer, vai fazer academia, tem que aprender a gostar de alguma coisa. Se alimentar, quem sabe parar de fumar, quem sabe jogar futebol, sabe? Quem sabe estudar para arrumar um emprego melhor. Isso, criar metas, foco.
seguir uma vida feliz. Senão, ele não vai ser feliz sem a substância. E aí é que ocorre um grande índice de recaídas. Porque ele não se sente feliz. Quando eu falo ele, é geral, tá? Não é só o teu filho. Daí a pessoa não se sente feliz. O que que ela... Assim, ó. Se eu não me sentir feliz hoje com o que eu tenho, ou com que com uma refeição, com sei lá, comprando uma roupa, dando um passeio simples, que nem aqui no Rio Grande do Sul, eu tomo chimarrão. Na frente da minha casa tem uma praça, tá? Se eu não me sentir feliz indo ali na praça, levar meus cachorros para passear e tomar um chimarrão, o que que eu vou lembrar? Eu vou lembrar do momento que eu tinha dinheiro, substância, álcool, não importa. Eu vou me lembrar só da parte boa. Que não tem parte boa, mas eu vou me lembrar daquele momento, entende? E aí eu vou querer aquele momento de volta. Eu não vou me lembrar da parte em que eu vendi meus tênis e a minha jaqueta e cheguei de madrugada em casa com frio, de pé no chão. Eu não vou me lembrar desse momento. Eu vou me lembrar do momento em que eu estava com o bolso cheio de substância, com bastante amigos na minha volta. Esse momento eu vou lembrar. Então, por isso que o dependente químico tem que ser feliz de cara. Ele tem que aprender a dar valores a outras coisas na vida dele. Por isso que o tratamento tem que ser bem pesquisado. A metodologia do local. Mas agora, já que ele já fez esse, está vivendo, está bem, não usou, tem que reverter. Tem que dar uma volta. Tem que dar uma volta de 180 graus e bola para frente. Tem que reverter. Faz ele olhar essa live. Bota ele pra falar comigo se tu quer. De repente, sei lá, posso conversar com ele também, se ele aceitar também, né? Sei, tem várias, diversas formas, entendeu? Que pode ser feito para reverter a situação. Porque enquanto não usou, não perdeu nada ainda. Só que se deixar dessa forma aí, não dura. É a experiência que eu posso te passar de um cara que está há 13 anos limpo e já viu diversos irmãos como é dito, né, entre nós, diversos irmãos de caminhada voltar para o primeiro banco da comunidade terapêutica. Ele recaiu e voltou. Entendeu? Quer perguntar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Não, mas era isso mesmo. Era falar a rotina dele que ele estava tendo. E ele acorda, eu converso com ele, eu falo as coisas para ele, mas aí ele acorda, vai fumar um cigarro, aí volta pro quarto, ou se não brinca com a calopsita dele, os cachorros, é assim. Ele tem que criar uma rotina. Porque ele saiu de lá, ele falou assim, lá na clínica tinha uma calopsita que andava atrás da gente o dia inteiro, né? Eu vou querer, quis uma calopsita. Eu falei, até né, uma terapia para ele limpar, né, a gaiola da calopsita. Aí tem dia que ele olha para a calopsita, tem dia que ele não olha. Sim. É assim. Pois é, na verdade, ele tem que criar uma rotina. Para começar, ele tem que criar uma rotina. Acordar, tomar café, fazer alguma coisa, limpar. Eu vou dar um exemplo, tá? Acorda, toma café, limpa a gaiola da calopsita, faz alguma coisa, ajuda a fazer a comida, almoça, sei lá, descansa meia hora, tá? Faz alguma coisa de tarde, olha a TV, faz mais. Ele se interte, faz alguma coisa de produtivo. Entendeu? Conversa com vocês ou conversa com alguém da própria clínica. Por que ele não faz estágio na clínica? Ele está fazendo
um terapeuta, psicoterapeuta que era de lá, né? Ah, E quando ele saiu depois de uns dias esse terapeuta saiu, porque a clínica não estava pagando, tal, tal, ele resolveu sair. Mas aí ele ficou com alguns pacientes de lá, né? Até sim. então ele vai até lá na clínica atender acho que 2 ou 3 pacientes. Aí eu fiquei com ele, né? Fiquei com esse terapeuta. Aí ele faz 2 vezes por semana a terapia. E essa terapia é presencial ou é online? É online. Pois É é. online. É Porque quanto tempo de terapia? o tempo que ele saiu. Que ele saiu Não, essa não. última Quanto vez que tempo ele começou. por sessão, né? Daí, né? Ah, Quantas vezes por semana? tá. 2 vezes por Ele semana, fica, né? ele fica. É, 2 vezes por Uma semana. hora? Aí, por aí. Uma Tá, então é hora. tipo como Ele se fica. fosse, tá, é como se fosse uma reunião que ele faz com o terapeuta, é Isso, isso? isso, Tá, e isso, ele tá fazendo isso. isso Então, tá frequentemente? fazendo, tá fazendo. Tá, é o mínimo que ele tá fazendo, entendeu? Uhum. É terapeuta Mas eu te gosta com ele. aconselho o quê? Tá com dúvida? Tu faz algum acompanhamento para ti? Não, eu Pois não. é. Então, assim, ó, tu pode fazer um acompanhamento comigo, tô te dando um exemplo, tá? Ou mais ainda, tu pode fazer um acompanhamento comigo e tem reunião de amor exigente aí? Tem, Pois tem. é, seria uma boa tu frequentar também, junto. Uhum. É uma vez, normalmente é uma vez por semana, Sim. 2 horas por 2 horas, né? Aqui onde eu ia era das 20 às 22. 2 horas por semana. Então, assim, tu quer fazer um acompanhamento, a gente pode conversar, a gente vê como é que a gente faz comigo, né? E tu frequenta a reunião a mais. Porque, Uhum. assim, só vai te acrescentar conhecimento, informação e como tu pode lidar com ele. Aí, depois a gente vê o que faz, entendeu? Para te não ter uma decepção novamente, para te não ter ver teu filho de novo naquela situação de escravidão, de que a dependência química traz, que é a recaída, que é horrível. Porque assim, eu vou te falar, eu tive duas tentativas, tá? Eu passei por duas internações e a terceira que deu certo. Uhum. Então, assim, às vezes não dá de primeira, que nem tu falou, teu Uhum. filho já passou pela terceira, né? E eu sei Sim. muito bem, eu sei muito bem o que que é ficar um tempo na fazenda e eu saí e usei no mesmo dia e depois eu fiquei um mês em casa sem usar. E eu usei. E aí eu fiquei mais uns 15 dias em casa e tive que ir pro tratamento de novo. Aí eu pedi. Aí eu aceitei, entendeu? Porque eu sabia que o caminho era aquele. Eu não tinha mais escolha. E aí quando eu fui lá, eu não tinha mais escolha. Ou eu me tratava, ou eu me tratava, entendeu? Então, assim, a gente pode ver como tu quer fazer, se tu quer fazer um acompanhamento para ti. A gente pode fazer tudo. Eu te aconselho a buscar um amor exigente, porque é muito. E levar ele. Leva ele junto. Mesmo que ele faça terapia, leva ele junto. Uhum. Não vai perder nada. Te garanto. Tem gente que faz mais, tem dependente químico que faz mais de uma reunião por semana. Não cai um dedo, não morre, pelo contrário, Uhum. só fortalece. Isso eu posso te dizer. Então, assim, eu vou deixar tu pensar e aí tu me manda uma mensagem, ver o que tu quer fazer, Sim, como é que mano. tu pode, tá?
Eu ver se ele se eu consigo fazer ele. Consigo não, vou conversar com ele para Tá, me marcar uma live com você para tá. ele participar, para ele ver, para ele conversar mais um pouco, né? Acrescentar mais isso daí para ver se ele começa a mudar essa rotina dele. Sim, porque senão, olha, infelizmente fica difícil, entendeu? Fica difícil, porque chega um ponto que daí não tem mais volta. Sim, Porque daí ele já tá com o pé, praticamente ele já tá com o pé no abismo. sim. Então, se não puxar ele antes, não E consegue voltar. essa clínica, essa Oi? clínica que ele estava, né? Que ele sempre fez tratamento nessa clínica, e o pessoal é assim, sai e volta, sai e volta, sai e volta, sai e Por volta. É isso, assim. primeiro, eu não quero falar mal do local, eu nem conheço. Mas assim, ó, um tratamento de 3 meses já é complicado. Uhum. A tendência é não durar muito. E aí tu me Sim, disse que ele só fumava e tinha reunião. Não, não é só é. assim que, não é só isso que faz um tratamento. Não é só isso, entendeu? É Uhum. muito além disso. E por isso que eu falo no meu curso que tem um jeito certo de como procurar uma clínica, uma comunidade terapêutica. Uhum. Claro, e isso acontece, eu não estou te julgando, não quero te dizer que tu está errado, entendeu? Isso acontece por falta de conhecimento, porque não tem ninguém para dar essa explicação para os pais, para as mães, Uhum. para as esposas. O que acontece? Ela ouve de alguém, ela procura no jornal, sei lá onde, e aí leva lá. E talvez seja um depósito de pessoas, não seja um local com o melhor método, entende? Não é Entendi. culpa do pai, não é culpa da mãe, não é culpa da esposa, não é culpa da tia, não. Isso é porque não tocam nesse assunto. Ninguém parou ainda hoje para dizer, ó, se tu fizer dessa maneira, a tendência é ir muito mais rápido e dar muito mais certo. Mas ninguém, não teve isso. E comigo também foi assim. Porque eu tive Uhum. num local que era, não é que seja desregrado, mas era muito mais fácil, entendeu? Eu podia ver televisão, era muito mais light. Para mim não deu certo. E quando eu fui no tratamento que deu certo, era muito mais rígido. Para mim foi muito mais eficaz. E eu não apanhei, não era isso a rigidez. A rigidez era cortar as minhas facilitações. Tinha regras, tinha regras. Eu não podia ver as horas, sabe? Regras básicas. Regras, coisas que vamos dizer que tu tem em casa, lá eu não tinha. Não podia mexer na geladeira, coisa que eu podia fazer na minha casa a qualquer momento, Uhum. sabe? São coisas assim que aí eu parei e pensei assim, puta merda, o que eu fui fazer da minha vida? Tô aqui num lugar com 30 cara, tinha 30 residentes, tô aqui num local com mais 30, tenho que pedir licença, tenho que fazer bem assim, ó, licença, monitor, eu posso ir no banheiro? Eu tinha quase 30 anos quando eu fui. E aí, um cara de 25 anos ter que pedir para ir no banheiro, aí ou ele aceita que perdeu o domínio, ou ele volta a usar e vai embora. Entende que nem sempre.
o mais caro é o melhor para o tratamento. Nem sempre o mais barato também é o melhor. E é isso que eu falo, que há 13 anos atrás, no meu caso, não tinha um cara que nem eu explicando para mães, esposas, familiares como fazer. Não tinha um curso. Hoje tem. Uhum. Hoje tem as turmas. Vai abrir uma daqui a uns dias. Uhum. Entendeu? É isso que eu passo. Que mães, os familiares, as esposas tenham sucesso com seus familiares na caminhada deles até o tratamento. Nisso, a família não pode parar de se tratar, porque a família tem que se tratar também. E se a família para de se tratar, é uma coisa assim, quer ver? A família para de se tratar, o dependente químico está se tratando 24 horas por dia. E a família normalmente se trata 2 horas por semana. E no curso, tu se trata mais horas. No meu método, tu aprende como lidar em certas situações do cotidiano da dependência química. E foi eu que fiz, foi eu que vivi, foi a minha família que viveu. São coisas reais, não são coisas que eu inventei. São coisas que acontecem de verdade. E por isso que eu tô te falando, não é erro teu ter levado o teu filho para tal clínica dessa forma ou daquela forma. Não, isso é falta de informação, porque é pouco divulgado. Mas eu fico feliz que tu tá aqui, tu tá tirando tuas dúvidas e a Uhum. gente continua conversando e espero que tu não tenha mais dúvidas e possa te ajudar, Sim, tá? tá bom. Então, tu tem mais alguma pergunta, mais alguma dúvida, mais alguma coisa que tu queira falar? Não, não, Não? não. Então tá, eu Mais tarde a vou. gente volta a se falar. Pode deixar. Qualquer coisa que tu queira conversar, tu me manda uma mensagem aqui no Instagram. Uhum. Se eu não responder na hora, eu vou. Eu tô ocupado. Eu trabalho também, Uhum. né? Tem Sim, minhas. Mas eu respondo, tá? ok. Pode mandar por áudio, pode mandar por vídeo, pode mandar por. Da forma que tu achar melhor, tá? Se Tá bom. caso o teu filho quiser mandar uma pergunta para mim, pode dizer que ele pode mandar, tá? Ok, Então tá, eu espero que eu tenha te ajudado, tá bom. tá? Então tá, Tá tchau, bom. obrigado, viu? Tchau. Bom, pessoal, conversei com a Silvana, né? E, e eu, no fim, eu nem consegui falar sobre o assunto que eu queria falar. Então eu vou encerrar por aqui a live. Esse assunto vai ficar para a próxima live, né? E aí o próximo assunto vai ser como fazer ele enxergar que ele precisa de ajuda. Tem o meu método, tem uma metodologia, um passo a passo a ser seguido. Então, pessoal, uma boa tarde, fiquem todos com Deus e vem para a recuperação.